Oi, gente! Tá começando o segundo episódio da sexta temporada do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Márcia Simonsen. E esse episódio tá demais, né, Márcia? Nossa, estamos com uma convidada super especial. Uma mulher maravilhosa, mas daqui a pouco, antes, lógico, nossos super parceiros, vamos chamar eles. O EARCcast é um oferecimento Ventura Casa, Versata Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Tecnologia, Paoli, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração, Tintas Lustol. Vamos lá? Vamos começar, Márcia? Não, mas espera aí, antes, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar, para que todos vejam esse episódio. É isso aí. Que promete. Você acredita que desde o último episódio, quase 1.000 inscritos a mais? Já Nossa, passamos os 5.000. Eu acredito que o dia que esse episódio for, a gente já está nos 6.000 inscritos. E a audiência de vocês é muito importante, cada um de vocês. A EARCcast é um case de sucesso e eu agradeço. Aproveita, já compartilha, dá like, passa para os amigos. Ativa o sininho para tocar. É isso aí. E hoje, aqui conosco, uma mulher e profissional incrível. Faz tempo que nós queríamos trazê-la aqui e hoje ela vem. Rose Campos Vaz. Muito bem-vinda, Rose. Ai, meninas, eu estou muito feliz de estar aqui com você, depois de maratonar tantos colegas legais aí com vocês, e realmente é um case de sucesso. Parabéns, tá? E obrigada, Márcia, pelo convite. Não, é uma honra para nós, você com uma bagagem tão grande para compartilhar conosco hoje, né, Rose? Ai, que bom. Estamos ansiosos para conhecer tudo dessa história. Eu estou feliz de estar aqui com você. Mas antes de começar, nós queremos saber, principalmente eu, você não tem como fugir, o que você faz para manter essa beleza maravilhosa, gente? Essa mulher não envelhece, essa pele de pêssego, queremos saber, antes de mais nada. Eu acho que é muito amor, muita felicidade, obviamente, cuidado, sabe? Eu sempre fui muito... eu sou capricorniana, para começar, metódica. E eu acho que quando você está feliz, isso, né, transpassa. Se está transpassando pela minha pele, é maravilha. Lindíssimo, lindíssimo. Parabéns. Rose, obrigada. Antes da gente começar, nós queremos conhecer um pouquinho ali da sua história. Você é mineira, né? Sou, sim. Quando que foi que você se tornou aí goiana de coração? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, a minha questão de ser mineirinha, do Triângulo Mineiro, inclusive, eu sou de Tuiutaba, ela foi um período curto da minha vida, porque eu nasci e meus pais logo vieram para Goiás. O meu pai era da indústria do café e ele teve um convite para vir para Goiás, minha mãe, dona de casa, o acompanhando, e tinham 2 filhas pequenas, eu e minha irmã mais velha. E chegamos na cidade de Quirinópolis. Ele fazia todo o sudoeste goiano e foi a cidade que eu fui criada. Ah, bacana. A nossa família toda se manteve em Minas, então eu fui criada desde muito pequeno viajando. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer até hoje. Então, assim, por conta de estar visitando a família, eu cresci viajando sempre. E da mesma forma, hoje morando em Goiânia, continuo viajando para visitá-los também, e o mundo inteiro. Então já é goiana, né? Já sou, já são quase 50 anos de Goiás. E foi lá que você fez o magistério, Rose? Foi seu primeiro curso, né? Foi. Na realidade, a minha vida profissional lá, Márcia, desde muito cedo, eu sou muito apaixonada pela parte de decoração, de criação, isso está em mim. E o magistério era uma opção que naquela época as meninas, na década de 80, né, vamos dizer assim, a gente não tinha muita opção. Ou você ia para contabilidade ou ia para o magistério. E como eu era muito prendada, minha mãe sempre pagava todos os cursos que eu queria fazer. Eu, com muito pouca idade, eu já era professora. Antes de entrar no magistério, eu fui professora de tricô, para vocês entenderem, autodidata, porque eu aprendia com as revistinhas que a gente comprava na banca, dos 12 anos até os 14. E eu sempre fui muito precoce. Aos 14, eu já estava no magistério, gente. Então, eu comecei muito cedo. Aos 14 anos. Gente. Dos 14, 15, 16, eu terminei o magistério. E sempre muito ativa. Então, naquela região, naquela cidade, as amigas, inclusive filhas de amigas que hoje são até arquitetas, eu fiz o primeiro sapatinho de tricô. É a coisa mais charmosa a gente lembrar daquele momento, né? E ver a mulher hoje ter 40 anos de idade. Tá bom. E estar com as amiguinhas, vamos dizer assim, né? Hoje de profissão,
que o primeiro sapatinho do enxoval fui eu quem fiz, com 12, 13 anos de idade. Que bacana. E como que foi essa virada para a decoração, que é a sua grande paixão? Então, no magistério, a parte artística, ela aflora muito. Então, os meus trabalhos de magistério, eles eram aqueles que eram exibidos e copiados pela escola toda. Inclusive, já era uma fase muito cedo, mas eu já namorava com o Márcio, e o Márcio fazia pedagogia em Rio Verde. E ele morava lá e vinha para os finais de semana para Quirinópolis. Os meus trabalhos de magistério, por ter esse cunho, né, de tanto cuidado, de tanto detalhe, eles eram levados para a Universidade de Rio Verde, para o curso de pedagogia, e expostos lá. Então, eu já tinha aquela tendência à decoração para poder valorizar a questão, né, própria da pedagogia, do ato de ensinar. Porque eu acho que quando você tem mais elementos, no caso, para representar para a criança, você consegue fazer com que ela fixe mais o aprendizado. Então, o meu material de ensino, ele era muito atrativo, muito colorido e muito bem feito. Que bacana. Por isso, o meu período, inclusive, como professorinha, já aos 16 anos eu era professora, gente. A cooperativa de ensino, naquela época, foi fundada. Eu fui da primeira turma de professoras da cooperativa de ensino. A minha sala era uma sala toda pintada por mim, com tinta guache as paredes, com a temática dos ursinhos carinhosos. Lembra que era super famoso, os ursinhos carinhosos? Sim. E a criançada tudo queria estudar na minha sala, porque a da tia Rosa era mais bonita, né? Então, já tinha, entendeu? De onde? Essa paixão, então, explica tantos cursos, né, Rose? Design de interiores, paisagismo, arquitetura, artes plásticas, cursos no exterior. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aí, e quais os cursos mais impactantes? Tá falando aqui de Brasil e exterior também. Tá bom. Olha, essa questão de aprender, de estudar, eu tenho até hoje, eu não paro. Mas nessa época que a gente pode se dedicar, né, ao extremo a esse período, eu casei muito cedo, fui para Rio Verde, eu não pude fazer a faculdade de decoração em Uberlândia, que era onde a minha família morava e tal. E fui morar em Rio Verde, onde eu continuei dando aula, e só vim para Goiânia no ano de 2000. De 1990, quando eu me casei, até o ano 2000, eu tive a opção de fazer muitos trabalhos já em Rio Verde, tá? Na época como decoradora, porque a gente tinha um curso técnico feito lá e porque também eu pesquisava muito e já trabalhava bastante. E depois de 5 anos, eu me programei. Eu sou metódica, capricorniana, então tudo foi muito programado. Casei muito jovem, aos 18, e queria esperar exatamente 5 anos para programar o primeiro filho. A vida mais programada do universo. 14, 16, 18. Mas eu não posso falar porque eu também fiz isso. Então. E assim, a gente é muito atuante, muito ativa. Eu queria muito, muito ser mãe, imagina, cuidando de crianças e tal. Eu fui professorinha primeiro de pré-escola. Eu falei, bom, vamos programar, então. Os meus filhos foram feitos em viagens, tá, gente? Era muito metódica. Era para nascer no tal mês, vamos sair de férias para eu voltar grávida. Tô falando, e deu certo. Tô falando. É a vida mais programada que eu já vi. Cada filho veio de uma viagem de férias. Eu acho que assim, para nascer aqueles meninos lindos e a gente muito apaixonada ia sair tudo muito certo. 3 filhos. 3. Cada um de uma viagem de férias, obviamente, para nascer um junto comigo, depois um junto com o pai. Quando veio a Isadora, não faz aniversário com ninguém, porque eu achei ruim também, porque me roubou a festa, né? Então, mas, enfim, vim para Goiânia nesse período que eu estava com os 3 filhos, obviamente, tudo muito programado. Eu combinei com o marido. Eu vou ficar o tempo que os meninos necessitarem de mim como cuidadora, enfim, como mãe, e até mesmo nos primeiros ensinamentos de instrução mesmo para ler, para escrever. Só por conta deles. Então, eu pude, né? Graças a Deus, eu tive esse privilégio. Eu sei que não é de muitas mulheres, mas eu tive o privilégio de ficar por conta dos meus 3 filhos durante, né, esse primeiro período, essa infância que a gente sabe que precisa mais, porque eu achava impensado alguém começar a educar meus filhos sendo eu uma educadora. Né? Então, eu queria que eles aprendessem a escrever o nome, os primeiros,
né? Desenhos, enfim, toda aquela parte de coordenação motora grossa, bacana. que fosse comigo. Então, eu não abri mão disso e passei a focar no segundo momento para me qualificar mais a partir do momento que eu cheguei em Goiânia. Que foi em 2000. Que foi no ano 2000. Ah, então a partir dos anos 2000 que você começou os cursos. Porque são vários, né? Os cursos em Goiânia, antes eu já fazia, já atuava como profissional lá. Certo. Até 95, que foi quando eu programei a gravidez do Eduardo, meu primeiro filho. De 95 até, na realidade, de 96, até o ano de 2001, que eu cheguei em Goiânia, 2000, dia 8 de janeiro do ano 2000, no dia do meu aniversário. Inclusive, estava uma chuva, não esqueço até hoje. E eu falava que era bênção, chegando em Goiânia abençoada, aquela chuva deliciosa de janeiro. Aí sim, eu já sentei de novo com o marido e falei, olha, agora a gente chegou aqui, eu já estou olhando uma faculdade, eu vou focar para estudar, para deixar os meninos na escolinha de manhã e vou para a faculdade, a hora que eu voltar eu passo na escolinha e trago eles para casa. Você viu estratégia, né? Estratégia. Não, é a maior estratégia. Eu achava que eu era estrategista, eu sou aprendiz de estratégia. E assim foi. O curso que eu queria, né, que voltado mais para a parte de decoração, era design de interiores da Federal. E já tinha um tempo que eu tinha saído, né, da faculdade, vamos dizer assim, dos outros cursos, que foi lá em 95, meu último contato. Porém, era o momento que a UFG estava de greve, e uma universidade federal, a gente nunca sabe, esse período todo. Eu falei, vou fazer o quê? Vou fazer um cursinho de 3 meses, porque tinha coisa que eu fui ver lá no cursinho, a hora que falava assim, gente, vocês lembram disso? Eu, professor, peraí, eu não lembro. Eu nunca vi, como é que eu vou lembrar? Química, biologia, para um vestibular da Federal, a gente não viu, nós fizemos magistério, não existia esse aprofundamento nessas disciplinas, sabe? Assim, é desnecessário, né? Assim, eu fico pensando assim, qual o momento da vida que a gente vai usar isso? A gente estava conversando esses dias sobre isso. Mas sabe que usa? Eu acho que é uma questão, assim, que dependendo da profissão, eu realmente acho que não, mas... de ensino nos Estados Unidos, que chega um certo momento, você foca em alguns assuntos. Eu acho assim, de verdade, assim, um desperdício de tempo. Você focar em coisas que realmente assim não te atraem, enfim. Entendi. Na minha área, no caso, Daiane, eu sempre tirei muito proveito de tudo que eu aprendi. Então, eu levo em consideração que durante o curso... gente, detalhe, eu estava já com 3 filhos pequenos, né, fazendo vestibular na UFG, passei em primeiro lugar, tá? 3 filhos, assim. E o mais importante, eu só descobri que eu tinha passado em primeiro lugar na Federal, eu já estava no 8º mês, porque era anual naquela época, em agosto, sentado com um grupinho de amigos lá na área de convivência da UFG, que um colega conversando, ele virou e falou assim, nossa, gente, é tão bom a gente estar aqui na UFG, tanta gente não dá valor, porque já tinha começado, né, agosto, e muita gente abandonou o curso. Eu falei, nossa, eu também queria muito estar, porque eu era do interior, né, nunca imaginei que eu ia estar morando em Goiânia, e a hora que eu mudei para Goiânia, eu falei, eu vou estudar no que eu quero agora, né, e aprofundar esses estudos, e eu achei tão bom que eu cheguei lá no centro da UFG, que era o centro onde eles colocavam, na época, colocavam papel com o nome de quem tinha passado, e a gente tinha que ir lá para ler se o nome, não tinha mensagem, os e-mails ainda eram pouco usados. E eu fui lá com os 3 meninos dentro do carro, desci com um no colo, carreguei outro na mão e falei, tu vai na frente. E eu, a mamãe passou. Gente, eu não olhei a minha classificação. O melhor foi nós duas. Quando falou primeiro, nós duas. E nisso foi o que aconteceu até agosto, né, do primeiro ano meu na Federal, conversando com esses amigos. Aí um amigo falou assim, nossa, eu sou tão feliz de estar aqui, eu passei em último lugar, sabia, Rose? Mas eu sou muito feliz porque eu não ia perder essa chance. É um grande amigo que eu tenho até hoje. Aí eu virei e falei assim, amigo, eu nem sei que colocação que eu tive. Eu sei que eu passei. Eu saí tão eufórica para ligar para minha mãe, para ligar para meu marido, para ligar para todo mundo, que até os meninos enfiei dentro do carro. Nunca pensei em ver, né? Onde é que olha? Eu falei assim, não acredito. Você passou em primeiro lugar, você está tirando onda. Gente, essa noite eu não dormi.
Eu cheguei em casa imagina. e, sabe, aquela coisa assim de poder contar para todo mundo. Liguei, acho que eu fiquei falando mais de hora com a minha mãe. Mãe, eu não acredito, mãe, olha só como satisfação, né? E era que todo mundo achava, gente, mas está aí com 3 crianças fazendo, né? Sem babá, tem um detalhe, eu nunca tive babá. Não tem nada contra, mas foi uma opção minha de estar mais perto dos meus filhos, tinha quem cuidasse da casa para eu poder só focar, né, nessa presença. Ela levava os meninos para a faculdade, colocava o colchonetezinho assim no chão e eles ficavam comportadinhos. Filho de capricorniana. Enfim, eu tinha uma grande ajuda que as minhas colegas, os meninos tudo eram comportados, nem tanto, enfim, mas eu levava colchonete, lancheira, né, amiga? Lancheira, brinquedinho, enfiava debaixo das bancadas de estudo que a gente tinha lá na Federal. Cada colega catava um menino no intervalo e ia embora. E era o momento que eu ia atualizar a matéria, né? Naquele intervalo eu fazia e os meninos ficavam muito bem com todo mundo, ia ver os macaquinhos, os miquinhos, dar comidinha para os miquinhos lá na UFG. Mulher é um ser diferenciado, né? Realmente. E daí aí isso o primeiro curso, design de interiores. E depois teve arquitetura, artes plásticas, onde teve entra? Artes plásticas, tudo da Federal, design. Depois a gente evoluiu para artes plásticas. Certo. E nisso eu tinha projetos de extensão ao mesmo tempo com universidades da Itália, porque a gente queria muito, eu não conhecia a Itália. E eu era muito focada, sempre apaixonada pela cultura italiana, principalmente pela questão de ser referência no mobiliário, né? Naquele momento, 2001, 2002, a gente ainda tinha essa cultura só o italiano ser o melhor. E eu queria fazer de tudo para poder estar indo para a Itália fazer um curso. Então, a gente desenvolveu um projeto de extensão, junto com um professor muito bacana, que foi um professor que veio do Rio Grande do Sul, e a gente já começou a focar, né, no depois. Mas espera aí, você tem 3 filhos, você vai para a Itália, vai fazer... Vou, 45 dias, mamãe vai, fica em casa, me ajuda aqui, o marido tem certa paciência, a gente vai conversando. O celular era uma absurda ligação naquela época, mas eu fazia um sacrifício para poder falar, nem que seja um pouquinho com cada um, né? Aí você ficava 45 dias 45 cada vez, dias, cada imersão. Isso, com um colega, e assim, situações que às vezes não era só numa universidade, porque a minha intenção, minha meta naquele momento, era até de mudar para lá, para poder fazer um mestrado, para poder fazer um doutorado, e como meu marido é descendente italiano, a gente tinha uma situação mais ou menos fácil para que isso acontecesse, né? Só que depois desse período todo, eu já trabalhava, tá, gente? Então, assim, a gente pulou um pouquinho, mas desde os 11, 12 anos, eu quero dizer que eu trabalhava, já ganhava meu dinheiro. Ficou bem claro. Aliás, eu estou até, assim, chocada com os 14 anos, 16 anos, enfim. Enfim. E aí, por essa questão toda, né, de eu já estar muito bem assessorada dentro da universidade, gostava muito, participava e organizava, inclusive, como membro do diretório acadêmico, lógico, né? Lógico. Organizava os eventos da Também Federal. era, Márcia. Também. Eu tenho certeza. Tanto no colégio como na faculdade. Eu tenho certeza. Chefe de comissão de formatura também? Nossa, eu formatura acho que eu não participei, porque eu já trabalhava muito nessa época. Aí eu não assumi isso, mas tanto no colégio como na faculdade eu participava do Grêmio, das organizações todas. Mas me conta um pouquinho, essa parte aí do exterior, essa parte que você já tinha toda essa bagagem de cursos. Me conta, assim, algum projeto especial que você teve influência dessa cultura toda, principalmente dessa cultura do exterior, como que isso influenciou no seu dia a dia aqui de projetos? Influenciou no seguinte, eu sou muito tecnológica na hora de criar. Eu nunca quero fazer o que todo mundo está fazendo e eu sempre quero alguma coisa que às vezes o mercado não me possibilita. Então isso eu tinha desde Rio Verde, que eu não tinha mão de obra qualificada. Quando eu cheguei em Goiânia e continuei trabalhando, que maravilha, porque agora tudo que eu quero criar, eu consigo executar por aqui. Aí você chega em Goiânia num certo limite, já voltando a trabalhar, enfim, e eu vi que eu precisava de muito mais. E era lá, né, onde eu ia beber da fonte dessas tecnologias, de materiais, de produtos. Foi aí que esse projeto me ajudou, Márcia, porque todo o detalhamento, quando a gente vai fazer para o cliente, a gente tem condições de criar coisas novas, inclusive, né, até é uma coisa meio redundante falar que um projeto é personalizado. É lógico que é personalizado, gente. Se o cliente, cada cliente é o cliente, não tem como não ser personalizado, né? Isso
vamos partir do, né, do básico. É personalizado. Porém, tem clientes que têm uma demanda diferente do outro. E os clientes que nos exigem mais, os maiores desafios são os mais interessantes. Então, a gente adora, a gente não gosta de ficar nessa zona de conforto. Eu gosto de ser provocada a criar. Esse período, tanto da época do projeto de extensão, quanto dos meus estudos futuros, era exatamente para chegar onde eu não cheguei até hoje, porque eu já sei que eu não vou chegar nunca, porque a hora que tem uma coisa nova eu já busco, já me intero, né, de como funciona aquilo, para poder pensar em algo mais. E está colocando isso nos projetos, porque essa demanda, ela muda com o passar do tempo, né? A casa muda, o comércio muda, o jeito de viver da gente muda. E essa tecnologia de estar na Itália, de poder visitar um escritório do famoso, uma das marcas que fazem, né? Produzem as luminárias e tudo, chão de fábrica. Isso é muito importante. E eu adoro. Amei. Eu adoro o chão de fábrica. E se você tem a chance de estar indo numa empresa, né? Eu sempre brinco, seja aqui, seja fora do Brasil, vá. Vá, porque é uma bagagem que, às vezes, anos de teoria não te dão. É verdade. Sabe? E, Rose, pegando o gancho, falando questão de tecnologia, né? Eu vi isso no seu release, que você é extremamente tecnológica. Inclusive, um dos nossos parceiros, Sona Tecnologia, eu fiz uma visita para eles e fiquei encantada, assim, quantas coisas evoluíram, né? E uma curiosidade minha, dos ouvintes, um projeto seu, que você tem usado algo super inovador, que tem impressionado ali os clientes. Eu acho que isso é bacana, porque o programa ele é feito, tem um público de arquitetos, dos profissionais, mas tem amantes do tema e pessoas também que irão construir, decorar e reformar, né? Isso. Então, assim, conta pra gente uma super inovação aí que impressionou alguns clientes. Bom, eu vou focar num projeto não tão recente, que eu acho que já encaixa bem nessa questão da automação e na questão da técnica de projetar. Eu sempre falo, parece que é muito estética, que tem que ficar lindo, maravilhoso, mas se não funcionar, né, não vale muita coisa. Você vai ostentar uma coisa que não funciona, é difícil, não vai muito tempo, né, igual a aparência. Com certeza. E a gente fez um projeto numa cidade do Pará. Para a hora que fala, você já sabe que é extremamente quente, né? É um clima difícil. E eu tive que estudar bastante. A primeira coisa que eu foquei foi exatamente com essa questão. Tecnologia está comigo. Automação, eu não abro mão. Automação não é só uma conveniência tecnológica, é uma necessidade. Isso eu já bato há uns... O primeiro contato meu, se não me engano, foi uns 16 anos atrás com tecnologia e automação. Tinha um outro nome, mas evoluiu só para automação. Nesse projeto específico, eu criei uma área central na casa, onde eu tinha, ao meio-dia, uma ventilação cruzada para todas as aberturas da casa. Se eles quisessem utilizar toda a climatização, que foi muito bem feita, muito bem pensada em projeto, eles poderiam utilizar. Se eles quisessem fechar, ou melhor, abrir as portas, desligar todos os equipamentos. E deixar a ventilação cruzada. E deixar a ventilação cruzada. Por quê? Porque ao meio-dia o sol é a pino. Esse meio, vamos dizer assim, essa área, era um jardim. Que precisa de sol. Era um pátio, um átrio dentro da loja. E com isso, a gente tinha a possibilidade de interagir com a natureza. Obviamente, os jardins, a área era muito grande da casa, mas eles tinham condição de interagir, né, com a natureza diretamente, porque não tinha vidro, não tinha cortina, não tinha nada fechando. E o vento passando. Ah, mas nessa hora, o vento não é quente porque é no Pará, porque é só do meio-dia. Era um jardim. E isso é o nosso, né, a nossa grande bandeira hoje, né, da biofilia, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas enfim, se você tem o verde, se você tem a natureza, o ar entra e ele é filtrado. A partir do momento que ele chega ali e ele vai fazer, né, o caminho de saída, de percorrer, ele vai fresco. Muito mais fresco. Muito mais fresco. Então, o projeto ele tem que ser pensado para essas soluções. Aí eu falei com o cliente tudo, mas
Então, eu nem preciso usar o meu ar-condicionado. Eu falei assim, o dia que estiver ventando, o dia que estiver poeira, enfim, você tem opções, porque eu acho que um projeto... O importante é ter opção. Exatamente. Ele não pode ser único, da mesma forma o luminotécnico. Nós criamos cenários com automação incríveis para cada momento. Para o momento de receber, para o momento só da família em casa, para o momento que vai ter, né, uma mega festa e não só uma recepção íntima, para um momento qualquer de limpeza, porque tem que fazer uma faxina, eu preciso de mais luz para ver a sujeira. Eu penso em cada detalhe. Você sabe que essa questão do jardim, né, do frescor, uma árvore de grande porte, ela transpira 3.000 litros por dia. 3.000 litros de água por dia. Se você ficar debaixo da árvore, você recebe gotas de água. Então, assim, esse ar que você projetou circular pelo jardim, entrar de novo na casa, ele realmente já entra carregando gotículas de água. É um ar super saudável, né? Então, uma coisa, algo a se pensar aí em todos os projetos de sustentabilidade, né? Que é algo assim que é um tema tão importante. E eu sou super fã e eu vejo a falta disso. Assim, realmente assim, é muito bacana ouvir isso, assim, essa preocupação com todos os detalhes assim que fazem essa diferença. Não, né? eu estou achando interessante porque a gente perguntou para a Rose sobre tecnologia e ela veio falar de ventilação cruzada. Então, olha só que bacana. Né? Mas é uma coisa... Tudo é tecnologia. Sim. Isso. Não é só a elétrica e a hidráulica funcionando, né? É todo o método de projetar que é a tecnologia, construção, né? O projetar, ele é tecnológico. Você tem que deter técnicas para projetar. Eu já começo enfatizando isso. Não é só o estético, reforço também. O estético é óbvio que vai estar vindo, né? Em consequência de tudo que está sendo solicitado pelo cliente, do perfil, do programa de necessidades. Mas, enfim... Inclusive, entra aí um outro curso que eu conheci alguns anos atrás, inclusive trouxe um curso de uma instituição alemã, com a Priscila Benck, na época. Foram 16 ou 17 escritórios. Era um curso assim para no máximo 10 escritórios e não deu para quem quis. Eu que trouxe esse curso aqui para Goiânia e a Márcia me contou sobre esse curso também de neuroarquitetura. Exatamente. E na época eu fiquei encantada. Ou seja, você realmente amarra todas as pontas. Não, aí eu quero saber, Rose, porque todo mundo quer saber o que é neuroarquitetura. Pois então, inclusive, eu tomei conhecimento de neuroarquitetura um tempo atrás, e a Márcia também como arquiteta. Você vai entender que isso é bem claro quando a gente aprende, né? Lá na faculdade, vamos lá, um tempo atrás, não existia o termo neuroarquitetura. Porém, quando a gente trabalhava com uso de cores, né? Aí era a colorimetria, o ciclo cromático, tudo aquilo, gente, é o que desperta sensações. Então, quando você trabalha a parte, né, da neurociência, que é uma coisa que evoluiu muito. Gerou-se aliando a necessidade, né, da pessoa se sentir bem em ambientes fechados, em ambientes abertos, em ambientes, em qualquer local que esteja, essa união de neuroarquitetura, ou seja, a neurociência com a neuroarquitetura. E foi exatamente com a Priscila que a gente começou. Porque eu sou NeuroArc Membership, é a única universidade chancelada do Brasil. Elas são do Paraná, são pessoas que a gente tem contatos. Nós temos ainda aula, é um curso que eu não finalizei, porque eu acho que não pode parar. Então, eu acho que é uma coisa que vem novidade, a gente está fazendo. Aí vem mais isso, estamos fazendo. São módulos. E na realidade, não, a gente até finaliza o módulo, mas aí lança mais alguma coisa nova. Não para. Atualizações. Esse momento, né, que a gente está vivendo, mais do que nunca, se faz necessário, eu acho que de implantar isso nas universidades. Inclusive, é nítido assim, o antes e depois da neuroarquitetura aplicada, especialmente em ambientes corporativos, né? Tem assim, os escritórios de antigamente, aquela salinha, a pessoa virada para parede. Hoje, os espaços super abertos, super coloridos. Eu sou fã, com espaço para decompressão. Inclusive, daquela... Até, inclusive, os termos. Isso, aquela franquia WeWork, que eu sou apaixonada. Então, assim, a neuroarquitetura realmente... Quando eu conheci, eu falei assim, isso é realmente uma revolução. Assim. Então, queria saber um pouquinho disso no seu projetar. Como que você começa com a neuroarquitetura no projetar? Quando eu fiz essa casa lá no Pará,
eu ainda não tinha feito o curso de arquitetura, de neuroarquitetura, melhor dizendo. Porém, eu já tinha todos os conhecimentos, né, técnicos para aplicar e tirar resultado disso num bom projeto, que depois a gente só valida, né, só chancela. Você começa a estudar mais um pouquinho, você fala assim, ai, que bom, eu estava no caminho certo, nem sabia que isso tinha esse nome, mas você já sabia. Então, a gente tem o design biofílico, que aí volta lá, que é uma, né, vamos dizer assim, das diretrizes da neuroarquitetura, e é uma coisa muito simples que a gente fala, às vezes o cliente fica um pouquinho redundante, de achar que planta é difícil de cuidar. Gente, nós viemos da natureza. Nós, humanos, né, estávamos ali todos no meio do mato, vivendo em harmonia e tudo. A gente evoluiu, urbanizou. Não faz sentido a gente sair dessa natureza, ficar cada vez mais fechado, que foi o que aconteceu, né, com o modernismo. Enfim, essa revolução industrial que aconteceu e há muito tempo, na realidade, as casas ainda tinham quintal, tinham mais jardins. De repente, né, com as construções verticalizadas, isso foi ficando cada vez menor, Daiane. E eu acho que não tem como eu fazer um projeto, porque para mim, a hora que vem aquele, né, um argumento assim de um colega ou outro, não, porque é design biofílico, eu enchi de vasinho de planta, eu pus um vasinho de orquídea. Gente, isso é decoração. Isso, design biofílico, né? Não é só isso, é o começo. Acho que as pessoas deveriam aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais para poder colocar a biofilia, de fato, como né? Então, aproveitar e fazer uma pergunta de cliente projetos. Final. E eu estou lembrando de um projeto que a gente tinha acho que aquela chácara... Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. O projeto até foi do Pedro Ernesto. Também. E eu queria aquela história de aproveitar ao máximo essa questão do verde e tal, de colocar... Aquilo é real, assim, a questão do verde em cima, na parte de cima. Gente, eu não... Tecnologia. Porque assim, eu não sou arquiteta, apesar de todo mundo achar, eu sou, na verdade, arquiteta da comunicação, que estão me chamando. Mas eu gostaria de saber, realmente funciona? Funciona. Na realidade, é uma necessidade hoje. A gente trabalha hoje com um sistema de lajes impermeabilizadas. Então, a gente já vai focar numa coisa que a hora que a gente vai argumentar com o cliente, fala, é verdade, é isso tudo? É. Isso tudo. Primeiro, uma necessidade. Segundo, economia. Sim. Fica muito mais barato você fazer um telhado verde do que você fazer um telhado estruturado, esse monte de coisa que todo mundo gosta de volumetria exagerada. Você consegue limpar a arquitetura, trazer mais função e ainda assim não abrir mão de sustentabilidade. Porque eu não acredito em projetos que não sejam sustentáveis. Você acredita eu acho que é uma imposição. Né? Você acredita que eu comprei? Eu estou lembrando de uma história, porque podcast é história, né? Mas eu lembrei dessa história. O lote tinha uma árvore gigante no meio e tinha um outro sem. E daí eu falei assim, não, é essa e tal. E foi uma negociação difícil com o proprietário e tal. Mas a gente finalizou, pegou na mão e tal. Isso numa sexta. Quando foi segunda, ele falou assim, Daiane, eu pensei melhor. Eu acho que não, eu acho que o lote realmente vale mais e tal. E pegou e colocou um valor a mais, juro pelo meu filho. E aquilo ali me deixou, assim, eu fiquei tão frustrada. Daí eu falei, na época, o Israel pegou e falou assim, não, então vamos desistir, a gente vai desistir, não vamos continuar. Eu peguei, a gente é bem parecida, né? Mas quando a gente quer uma coisa, foi, negociei, passei os cheques e comprei o lote por conta da árvore e o Pedro fez todo o projeto ao redor da árvore. Isso faz muito sentido. E aí, voltando a mais uma outra coisa já, que a gente está fazendo esses projetos, eu acho que mais ou menos com mais ênfase, vou ser muito sincera, do ano de 2000 para cá. Está mais fácil convencer o cliente dessa necessidade. Né? E, principalmente, eu acho que defende uma coisa que é a economia construtiva, aí a gente acaba convencendo mais rápido. Eu ia te perguntar agora, qual que é o impacto no cliente? Porque você falou para a gente como que é o projetar. Né? Agora eu quero saber como que é o cliente receber esse projeto. Então, esse projeto pronto para viver. Como que isso impacta positivamente na vida dele? Eu acho que a gente faz um programa de necessidade junto com o cliente e um levantamento de perfil, né, que é o momento do briefing, bem aprofundado. E eu gosto muito de sair para visitar lojas com o cliente antes de começar o projeto. Tem gente que fala, mas você já veio especificar? Eu falei, não.
Não vim especificar nada. Eu vim trazer o cliente para conhecer os produtos, porque a gente faz uma especificação mais assertiva. O cliente, quando ele já tem algum conhecimento, é mais fácil de você fazer uma abordagem falando, olha, o mármore travestino vamos usar aqui, mas tem cliente que não sabe nem o que é mármore, nem o que é granito, quem dirá um travestino, de um calacata, de um Carrara. E eu acho que para convencer o cliente mostrando, né, demonstrando, até antes de projetar, porque quando projeta, Márcia, aí é fácil, porque as maquetes hoje nos ajudam, né? Os benditos jardins suspensos. Mas tem que ser jardim? Eu acho que faz sentido ser jardim, porque você vai ficar com uma área extra de contemplação. E geralmente isso está gerando nos nossos novos projetos, inclusive a gente está finalizando no Mato Grosso, que logo a gente vai começar as postagens. É de todo mundo querer o quê? Um acesso com uma escada que não estava no projeto para ficar lá no terraço verde. Entendi. Porque antes ele ia ter essa situação, né, de lá. Antes qual era era uma cobertura função? qualquer. Uma cobertura verde. Agora é um telhado verde. É uma área, né, de convivência, de lazer, porque eles querem... Ah, mas é muito quente, mas lá está tão fresquinho, está finalizando, a grama ficou linda. A gente quer colocar umas cadeiras. O verde respira. Aí eu faço, né, assim, com a equipe que acaba trabalhando com a gente de engenharia, a gente reforça muito. Fala, olha, reforça a carga, por favor, porque isso aí vai virar uma área de lazer. Ele não quer, tá difícil convencer. A hora que ele vê o orçamento, vê o projeto, tá só verde. Mas lá no final, a hora que ele se apropria, né? Porque a obra é difícil. A hora que chega na fase de ver ela sendo finalizada com aquilo ali, eu acho que surpreende. Ele vai querer colocar um pergolado, vai querer colocar um spa. E a gente já deixa essa previsão. E o mais exatamente. bacana, eu sempre falo para o cliente... E essa opção, Rose, ele fica bem mais caro? Não, amiga, fica mais barata. Pois é. Olha só eu acho como que é. Isso que a gente tem que desmistificar, assim, porque Exatamente. todo mundo fala que fica. Porque o que acontece, que eu falei que já me valeu muito, né, das minhas visitas, dos meus estudos fora do Brasil, além de tudo também que eu faço aqui com muito orgulho, né, Márcia? A gente agora ficou sabendo da nossa USP ser reconhecida com esse mega prêmio. Porque nós somos ambas formadas pela FAUSP, né? Nós somos de cursos em termos diferentes. E ela ainda tem mestrado na FAUSP, que agora recentemente saiu como 19ª melhor faculdade do mundo para mestrado. Com muito orgulho. Vocês duas. A gente estuda, não é pouco, mas assim, com muito prazer e trabalha com mais prazer ainda. Eu sempre rodeada de mulheres poderosas, sempre. Não aceito menos do que isso. Então, quando a gente vai fazer a conta de cobertura, além da laje, que obviamente a casa vai possuir, uma laje, tal, a gente já começa a fazer, né, o cálculo da estrutura metálica, da estrutura de madeira, dependendo do estilo da construção, mais do telhado, tipo de telha, e isso gera uma carga X. Certo. Obviamente, a laje, né? Após a laje, né? Após a laje, de qualquer forma, o que é de diferencial nessa construção convencional para uma onde a gente vai fazer uma laje impermeabilizada, uma das melhores marcas, é uma marca italiana, não sei se eu posso falar, porque seria até interessante para os colegas que ainda não usam, é a Mapei. Que não é Arquicast, pode tudo. Pode tudo, então tá. A Mapei, ela é uma grande fabricante de produtos impermeabilizantes, inclusive o projeto de Veneza, de toda aquela construção das barreiras, que Veneza, né, vai acabar sendo submersa, está sendo feito pela Mapei. Então, só para vocês sentirem, olha, se eles vão conseguir... Mapei, o Arquicast, Brasil todo, eu acho que a gente tinha que conversar. Vamos conversar com o pessoal da Mapei. E o pessoal vai adorar bater papo com você, viu? Aí eu quero estar no lugar da Márcia. Encontro marcado. Encontro marcado. Por quê? Porque eu acho que você tendo como referência uma das maiores empresas do mundo, que é responsável, né, pela impermeabilização dos canais de Veneza, para conter a inundação. Gente, com certeza. Você fala assim, eu endosso essa empresa. Então, acho assim, quem tiver curioso, entra lá no site da Mapei, já começa... do Brasil. Já existe a Mapei já existe os representantes aqui no Brasil e o site, mas tem o italiano, que tem inglês, para quem não fala italiano, enfim, é muito fácil. Então, assim, eu avalio isso tudo com o cliente, né? E, óbvio, a gente é contratado para oferecer, eu sempre brinco, além do que o cliente pede. Porque ele chega, às vezes, com uma situação e a gente vê muito potencial dentro do que ele está pedindo para
evoluir o projeto crescer sem sair do foco, que é o programa de necessidade, né? Agregando mais soluções, barateando o custo, porque eu acho que a sustentabilidade na construção civil, ela caminha exatamente por essa questão de por que usar tanto material se eu consigo um resultado melhor e mais eficiente com menos, né? Então é desperdício, é boa especificação de material e essa impermeabilização que propicia o uso dessa laje posterior, né, à execução, como um jardim, um campo de futebol, enfim. Você pensa que né, é difícil. É uma área a pessoa mais... não aceitar, viu, Daiane? É muito difícil. Então, eu acho que isso é o caminho. Da experiência. A gente está tendo uma aula aqui. Uma aula. Eu estou conhecendo todas essas características, essas tecnologias. Não, assim, da Rose, assim, porque realmente eu tô conhecendo aqui, né, nesse podcast. E a gente vai continuar falando sobre tudo isso, mas a gente vai entrar um pouquinho no assunto que eu amo, posicionamento de marca, marketing, enfim. A gente vai entrar, mas antes disso, eu vou chamar a vinheta da Roca Cerâmica e da Versata Acabamentos. Mas antes eu vou... O textinho, Márcia. Inspirador, aconchegante, moderno e único. Com design sustentável, as cerâmicas Rocas são desenvolvidas dentro de um conceito de produto global, com os mesmos padrões de qualidade e alta precisão. Mais do que solução, Roca oferece ousadia e você encontra na Versata Acabamentos, né, Márcia? E em falando de sustentabilidade, porcelanato, né, Rose? Ele entra muito nesse âmbito porque você deixa de extrair o mármore da natureza. Então, existem vários produtos sustentáveis que merecem a atenção do consumidor. Com certeza. É isso aí. Chama a vinheta. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. Voltando aqui, a gente vai falar desse assunto que eu adoro, posicionamento de marca, marketing. E, Rose, conta pra gente qual que é a sua estratégia para manter essa marca tão forte. E eu já emendo com outra pergunta. Você passa para os clientes ou nas suas redes sociais todos esses seus cursos e tal, porque realmente me impressionou, porque eu tô sabendo disso agora, né? Quero saber, conta tudo pra gente. Então, eu sempre fui uma profissional assim, não tímida, porque eu não sou falante, imagina, tá? Mas eu fui muito discreta. Eu acho que eu valorizo muito o que eu tenho. O cliente geralmente toma conhecimento disso, sim, porque eu acho que é importante, principalmente quando a gente vai fazer uma avaliação de um custo de um projeto meu para o custo de um recém-formado, ou às vezes de alguém que nem formado é. Eu tenho que colocar isso, né? Obviamente, tem que colocar e tem que explicar por que ele está pagando pelo meu projeto aquilo, porque realmente foram investimentos de anos, eu quero oferecer a melhor experiência de projeto e também a experiência final, porque a gente entra lá com um projeto inicial, com a equipe toda do escritório, com engenheiros, com arquitetos, enfim, e a gente quer sair com a cerejinha do bolo, né? Eu brinco, o tapetinho na porta, o quadro na parede, a gente quer finalizar. E, às vezes, a gente tem essa situação de saber muito, que eu acho que ninguém sabe tudo, né? Como se fosse um sabe-tudo, não é isso. É porque a gente acaba conseguindo entrar junto com uma equipe de engenharia com maior qualidade, né, de discernimento. Com certeza. Então, assim, se eu tiver com a equipe de engenharia fazendo alguma coisa que não seja correta, é óbvio que eu vou perceber. E eu vou ter que dar uma catracada. Peraí, colega, vamos conversar, porque está mudando. Então, na realidade, nós estamos ali o tempo inteiro como os primeiros a idealizar o projeto junto com o cliente e a sair da obra finalizando. Certo. Às vezes o engenheiro entra, ele não tem condição de saber o que vem depois. Ele recebe um projeto de arquitetura, um
executivo, onde tem medidas de parede, de piso, revestimento e tudo, mas não tem a finalização que vai vir de uma outra empresa com um produto decorativo que não vai ser ele que vai fazer. E como que você comunica isso, assim? Porque é um super diferencial. Esse realmente é um super diferencial. Como que você comunica isso? Olha, eu acho importante a gente fazer reuniões com as equipes quando inicia a obra. Não, eu falo agora a gente está falando um pouquinho aí de do marketing, estratégia. Vamos voltar lá. Não, tá certo. Mas eu acabei falando que diretamente com o meu cliente é mais fácil de eu expor e realmente as redes sociais, eu passei por um período de avaliação. Eu tenho muita coisa, mas eu sei que eu preciso ter mais coisas lá para poder trabalhar isso de uma certa forma. Mas eu sou de uma corrente, como alguns outros amigos, a gente até se encontra de vez em quando. Nós somos a geração que nasceu em 1970, vamos lá. Ou alguns de 1960, alguma coisa. A gente está numa situação, Daiane, né, de passar por várias fases. O Google surgiu com a gente adulto, né? A gente pegou... O que era dar um Google? Isso é uma coisa de agora. A gente fazia projeto, né, Márcia? Em prancheta. Com inteligência artificial. Com inteligência artificial. Eu fiz uma palestra, inclusive agora em Curitiba, falando sobre isso. Nossa, é uma coisa maravilhosa para a gente trabalhar. Só que para a gente comunicar tanta coisa, tanto aprendizado, e para a gente evoluir, sabe aquelas crenças limitadoras? Sim, porque eu passei por elas. Projetando, né? Não tempo paro, todo. exatamente. Eu sou de 80, mas eu demorei 5 anos para virar essa chave digital. Por isso, eu sempre pergunto, porque não é você não é exceção, é regra. É regra. Tanto que a gente entrou com um produto novo nosso no mercado, que se chama Arc Business, justamente para atender essa necessidade. A maior dor do mercado, falando tanto no sentido de empresas, quanto de profissionais, eu não sei como me posicionar, ou não sei como me reposicionar, e não sei como vender nesse mundo digital. E hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades incríveis, e a gente que vem do impresso, literalmente, né, Márcia? Porque a Márcia vem do impresso também. Nós fizemos várias revistas de casa, inclusive com projetos seus. A gente é parceiro desde o início, amiga. Então, assim... Todas as mostras vocês cobriam, faziam projetos bacanas. Mostras, ela tem mais de 15 mostras de decoração realizadas. É tanto conhecimento, assim, bacana, e assim, realmente surpreendeu que a gente ficou envolvido com os cursos, mas eu entendo porque é uma transição difícil, mas vale muito a pena você ter uma empresa que realmente, porque são vários diferenciais. Eu, como cliente final, 7 obras em decorrer de quase 18 anos. Só nessa conversa aqui, a gente já enumerou uns 7 pilares que você já pode criar de conteúdo digital. Pois então, aí entra essa situação, né? Vamos lá, capricorniana, estratégica, porém controladora. Então, eu gosto de tudo muito meu, muito a minha cara. E para a gente delegar, eu acho difícil isso. Eu já tentei, até em época de Casa Cor, a gente tem assessoria de imprensa, até da própria Casa Cor, que nos auxilia. É difícil ficar com a nossa cara. Tem hora que a gente fala, nossa, mas não é a Rose que está falando. Então, a gente já tentou contratar, né, os visual media para poder tocar os nossos Instagrams e tudo, mas eu tinha essa crença limitadora. E aí eu precisei fazer um curso, inclusive foi o ano passado que a gente finalizou. Fazer mais um curso. Amiga, eu não paro. Tá certo. Já estou olhando o próximo. Inclusive, que é com super querido, Chiniachique, o Roberto Chiniachique, que a gente tentou trabalhar muito isso, sabe? Eu foquei, foi uma época que eu fiz o rebrand, então foi uma época que me ajudou e eu vi que eu precisava ter alguém do meu lado, que eu conseguisse delegar mais, que eu conseguisse confiar, mas essa pessoa tinha que estar comigo o meu período integral de trabalho. Amiga, não é fácil. Não existe a gente não para. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Exatamente. Nos bastidores a gente estava conversando sobre isso. Eu pedindo uma indicação, a Márcia pedindo uma indicação. Eu sou muito metódica, então eu sou uma pessoa assim. Eu sou filha, né? O meu pai é industrial, mas também ele era um atleta. O meu pai me passou essa genética. Eu não posso ficar sem atividade física. Então, eu não abro mão de cuidar da minha saúde. Não é uma coisa, eu quero ficar torneada, tonificada, bombada. Não tem nada disso. É saúde. É saúde e é a minha válvula de escape. Porque como a gente tem uma rotina muito intensa, intensa mesmo, com várias situações, né, de estresse decorrente de todo esse processo, o cliente até fala, nossa, minha obra é estressante. Eu falei, não,
Não, amigos, são todas. não é uma coisa única, exclusiva sua, não. Me desculpe informar, isso é o normal, infelizmente. Porém, a gente conseguiu ver que essa rotina minha, se tivesse alguém me seguindo, sabe, eu não conseguiria pagar essa pessoa, Daiane, porque ia ter que ser um período quase da pessoa estudar a Rose para conseguir se manifestar como a Rose. Porque a hora que eu parava para poder fazer com essa pessoa os posts e tudo, me tomava mais tempo do que você fazer. Entendi. Então, foi sofrido, eu sei. A sua dor é uma dor, assim... Generalizada, mas eu estou em busca de uma solução em relação à questão das mídias sociais, da assessoria, E eu acho que você consegue, pensando bem e até com esse feedback de tanta gente. Tô quase lá. Eu já tô querendo conversar contigo. Eu já consegui até algumas estratégias, assim, para, de fato, poupar tempo. A sua dor é a minha dor. Eu já tentei várias vezes iniciar o meu Instagram profissional de uma forma que eu imaginava com pessoas, porque eu não tinha como, não dou conta de mais esse trabalho. Mas não consegui. Exatamente. Mas eu já estou começando, tem algumas estratégias. E até porque existe uma padronização no mundo digital que já cansou, né? Então, a gente tem que fazer parecer pessoal mesmo. Não pode ser aquela frase copia e cola. Né? Ser igual, não me permito ser igual. É melhor reduzir a atividade do que fazer o mesmo. Né? Mais do mesmo, né? Então, eu acho que isso tem que ser mesmo bem preparado, estudado, para vir essa fase nova aí da Rose. Preparem-se, gente, que ela já está nos cursos. É isso aí. Eu acho que a gente só tem que ter um cuidado. Eu falo assim, nós três e quem realmente... Nós somos centralizadoras, fato. É o antes feito do que perfeito, né? Porque enquanto a gente também tá... Né? Isso daí, assim, eu demorei 5 anos para virar essa chave, assim, também. Então, hoje, eu passo até mal, assim, em alguns momentos, assim. A Márcia sabe, ela tá convivendo um pouquinho mais comigo, assim, nessas últimas semanas. Mas, realmente, essa necessidade de passar tudo pela gente, mas se a gente também espera muito esse tempo... bem almoçado. Aquela tá frase. Passando ali na esse aí que era o foco principal até. O ótimo não pode atrapalhar o bom, né? O bom é bom. O bom é bom. O ótimo não pode atrapalhar o bom. Às vezes você fica buscando o ótimo e não chega. Então o bom é bom. O que eu tive que entender, e é o que assim me deixa um pouco conformada, porém não estou acomodada, tá? É diferente, né? Do que eu teria. Primeiro, eu tenho que conseguir dar um bom atendimento para o meu cliente real. O meu cliente que me contrata, que tem a demanda, e eu tenho o meu horário para cumprir as minhas coisas de trabalho e as minhas coisas pessoais, né? Estou casada há 33 anos com o mesmo marido, tenho os filhos todos grandes, criados, mas eu quero chegar em casa já hoje numa fase que eu viajo com mais frequência, porque o meu marido já aposentou, inclusive, e a gente nunca parou de ter cliente. Então, a gente tem uma clientela fidelizada que eu não vou mudar a minha forma de atendê-los presencialmente, essa parte eu não delego, visitas em lojas, eu não delego. Isso é o mais importante. É o mais importante. E aí eu entro nessa contradição, que foi exatamente a crença limitadora lá, com a mentoria do Roberto Chiniachik, e a gente chega exatamente isso. Mas tem que postar, você tem que se liberar disso, posta qualquer coisa, assim, tem a qualidade, porque a gente também não vai postar qualquer coisa, né? Que fala, posta qualquer coisa que você acha interessante, não precisa ser maravilhoso, como a Márcia mesmo falou, mas tem uma necessidade e tudo. Eu tenho semanas que eu posto todo dia, porque a minha cabeça está mais leve. Tem semana que eu não faço nem story, que é uma coisa rapidinho. Mas eu já sofri, Daiane, com isso. Não, eu tô sofrendo. Depois, hoje mesmo. Eu tô sofrendo menos, não deixei de aconteceu sofrer, uma situação... Aliviei um pouco. Aconteceu uma situação que eu falo, você acabou de falar da diferença do seu preço, de um recém-formado com o seu, e é uma tecla que eu sempre bato, né? Preço é o que você paga, valor que você entrega. Isso. São coisas totalmente diferentes. E nas minhas consultorias, quando eu converso com o pessoal, eu sempre defendo não enviar proposta por WhatsApp. Enfim, é uma tecla que eu bato muito forte. E hoje, na correria, que meu dia começou às 5 horas da manhã, eu mandei uma proposta super importante por WhatsApp. E a pessoa me respondeu da seguinte forma, falou assim... Então, eu não consegui ler, mas eu já fui direto no valor e eu acho que não cabe no meu orçamento. Mas não você tá entendendo? Mas assim, eu peguei e falei assim, gente, e eu tô com vontade, eu tô falando isso porque eu tô com vontade de pegar e, sabe assim, contar isso nos stories, começar de alguma forma a contar, porque todo dia acontece alguma coisa muito bacana, assim, alguma dor,
né, do mercado, que é interessante a gente compartilhar isso. nos stories. Mas você ainda tá melhor que eu, você ainda tem semana que faz. Eu não faço semana nenhuma. A parte de stories ainda é muito difícil. Mas você tá bombando aqui, amiga. A gente vai te dar uma... A gente libera um pouquinho, porque você tá bombando aqui, viu? Mais de 5 mil seguidores, mais de 5 mil inscritos. Nossa, gente, coração quentinho. Tá bombando. Bombando. E aí entra exatamente nessa questão. Agora, durante as mostras de decoração, você faz muito bem, né? Aí a gente precisa. Essa última Casa Cor, os eventos. Fizemos juntas com a Versato, né? Isso foi maravilhoso. Foi muito especial. E a gente estava do lado muitos acabamentos. Isso, eram nossos vizinhos esse ano. Conta um pouquinho desse último evento de essa Casa Cor decoração que você participou. Foi super bacana. Eu já tinha ficado um tempo, né, sem fazer Casa Cor, até mesmo por conta dessa demanda minha de tanto trabalho, enfim. E a gente acha que Casa Cor é uma necessidade. Eu falo isso e reforço qualquer profissional. É a melhor mostra que a gente tem, né, para poder demonstrar o trabalho. Tem outras mostras, eu acho que a pessoa pode até começar, mas vai galgando para fazer uma Casa Cor. Eu acho isso essencial. Né? Aparece mais, porque tem uma credibilidade muito alta. É um evento que é uma vitrine incontestável para um bom profissional estar ali. Porém, nada se mantém só com os eventos. Claro. Esse ano, especialmente, nós tivemos parceiros, fizemos um ambiente muito tranquilo. A gente fez um ambiente em tempo recorde, né? Tranquilo, em tempo recorde. A primeira a terminar o ambiente, foi a última a começar. Com ligações de Sheila. Ela foi a última a começar a obra. E a é assim, Daiane. 30 dias tinham começado as obras da Casa Cor. E Sheila me ligava ou me mandava mensagem. Rose, nada aconteceu no seu ambiente. Você não vai começar? Você não vai começar? 30 dias, porque a gente tinha 45. Né? Então, 30 dias eu não tinha nem... Só fui lá, fiz o levantamento e fui embora, né? Tá bom. Aí, 30 dias, no outro dia, começou a obra. Em 15 dias você fez? Em 15 dias eu acabei, fui a primeira. E aí depois levou até um prêmio, não levou? Ganhamos todos os prêmios da Casa Cor hoje, porque eles fizeram, na realidade, é um reconhecimento pelo empenho, porque a Casa Cor, ela é muito profissional, né? É uma franquia renomada, chancelada. E eles têm um cronograma que, quando ele é seguido à risca, é bom para todo mundo. Né? Então, não adianta você ser legal, fazer tudo em tempo recorde e seu vizinho sacanear. Então, é uma coisa que a gente tem muito em Casa Cor, né, Márcia? Inclusive, todas as minhas fotos eu tirei no seu ambiente. A luz estava perfeita. E com isso, a gente conseguiu entrar num tempo depois, mas com boas estratégias, com bons parceiros, porque a gente, né, mostrou, até a Sheila também reconheceu, nisso a gente cumpriu todos os prazos, porque tem até tal data, você tem que fornecer a lista de fornecedores, até tal data você tem que liberar essa parte da obra, até tal data... É como um cronograma de uma obra. Então, se eu tenho, né, 33 anos de trabalho na área, isso eu estou falando incluindo obra, porque eu já administrei muita obra, hoje não, eu já só faço as visitas técnicas, mas eu conheço bem o que é aquilo ali, inclusive planejamento de obra, inclusive em shoppings de madrugada. Eu fiz muita obra comercial, de muitas redes de lojas, de franquias, faço até hoje. E que hora que a obra acontece? De madrugada. Então, acho que o capricorniano sofre com isso, né? A gente já é muito organizada, estrategista, e Casa Cor pediu isso de mim. E foi por isso que todas essas premiações, né, vamos dizer assim, que a gente ganhou, foi acumulando lá os pontos finais, vale muito a pena. Eu falei, nossa, tem tempo que eu não faço Casa Cor, mas eu não errei, não perdi a mão. Nossa, então, foi ótimo. O material chegou no prazo, os fornecedores foram muito bacanas, então tudo ocorreu e a gente acabou primeiro, fotografou primeiro. E aí você fez vários... podcasts, né? Porque você fez vários vídeos dentro do ambiente, escrevendo seu trabalho, escrevendo os produtos, foi muito bacana. Foi muito então, bacana. Durante as mostras de decoração, ela se dedica bem tem nas que, redes sociais. Que é o mais importante, é o que eu falo. Gente, entrou em uma ação, tem um custo muito alto, tem parceiros. Um bom investimento. Gente, tira proveito, na verdade, né, começa quando termina a obra, né? Exatamente. Vai estar cansada? Vai. Mas é a hora de você colher o que você plantou ali naqueles dias. Né? Com certeza. Então, foram quantas mostras que você participou? Eu acho que no total nós deu mais de 15, né? Deu 15. Mais de 15. Eu acho que deu mais de 15, eu porque acho que a gente tem 8 Casa Cor. 8 Casa Cores. Eu acho que deu mais. Eu acho que em torno de 15 a 16. E Rose, com toda essa experiência, com todo
todos esses cursos, você voltando lá na sua primeira Casa Cor até essa última, assim, falando no sentido de ousadia, tecnologia, até posicionamento do profissional, do novo profissional, eu falo old generation, mas não é no sentido de velho, assim. Com muito orgulho. Old school. Eu acho que eu vou chamar Experience Generation. Experience Generation. Quais são as maiores mudanças que você vê e que você conseguiu, assim, evoluir? Você fala assim, nossa, tem que ter isso que não tinha antigamente. Olha, como eu falei, gosto de tecnologia. No meu primeiro ambiente de Casa Cor, eu até tinha 2 colegas que eu fiz, né? Qual foi a primeira que você fez? Vamos ver se eu lembro. Foi a amiga da escola aqui no setor oeste. Como que chamava aquela escola? Ah, sim, lembro. Foi o banheiro masculino, que era ultra tecnológico. Olha que bacana. E nós lançamos o LED RGB naquela Casa Cor. Era um banheiro que parecia uma boate, né? Então, para usar, que vamos usar. Eu lembro até hoje, a hora que eu estava, né, chegando e tudo, Sheila, mas eu quero fazer, mas só tem banheiro, né? Tipo teste, né? Se você quiser, banheiro. Se não quiser, tem quem quer. Casa Cor é assim. Ela virou e falou assim, faça o seu melhor banheiro. Aí o recado, entendeu? Eu acho que você vai começar por qualquer projeto que seja, que faça o seu melhor. Foi um banheiro ultra tecnológico, um revestimento muito diferenciado. Acho que saiu de linha, porque era uma coisa tão resistente, tão tecnológica, que a gente não conseguia nem furar ele para pôr quadro. E a gente usou os LEDs RGBs para fazer toda a iluminação. A gente fez um super painel recortado a laser 2007, gente. Para recortar o negócio a laser era 2007 foi o ano que eu lancei minha revista. Então, por isso que eu estou contigo desde o início, amiga. Desde o início. E aí, a gente tinha as famosas lixeiras, né? Que tinham sensor, que as pessoas não precisavam tocar, porque a gente sempre focou muito nessa questão, eu, principalmente, de projeto de higienização, por ser um banheiro público. Eu acho que tem que ter esse cuidado desde sempre. Torneiras elétricas que a Deca estava lançando. Que bacana. E aí não precisava, né, encostar para tocar a linha as gavetas eletrônicas, Servodrive, foi lançada naquela época. As gavetas que hoje a Alexa manda abrir e fechar, a gente lançou na Casa Cor desse ano, num banheiro público. Então, o potencial para mostrar, né, é indiferente em qual ambiente, o tamanho do ambiente. Eu acho que o nosso banheiro não tinha entre 30 e 40 metros, o banheiro público é um pouco maior, mas não tão apertadinho. Então, ultra tecnológico, que eu acho da diferença de hoje, né, 2023, ultra tecnológico. A gente tinha o sistema de automação que era totalmente... Tínhamos a apresentação do ambiente, né, audiodescrição, porque a gente também tem que ser inclusivo. Então, quando a gente fala nessa questão de sustentabilidade, se não for acessível, se não trabalhar com acessibilidade, não é sustentável, gente. Verdade. Então, a gente criou todas essas condições de que se chegasse alguém com uma deficiência visual, ele teria audiodescrição, que era controlado, né, pelo aplicativo da automação e pela recepcionista do ambiente, bem como a hora que fazia essa apresentação, essa audiodescrição, a iluminação toda trabalhava junto, então criavam cenários que foram muito bacanas. Inclusive, tem uns posts ainda guardados que eu vou apresentar sobre depois isso. Depois do episódio dá para fazer um TBT. Dá para fazer muitos TBTs. Essa Casa Cor está rendendo. Este 2007, a Versato não participou com você, mas a gente fez várias Casa Cor juntas, né? Eu me lembro uma com jardim que você tinha. Solário da paisagista, né? Que já pega essa deixa minha. Mas e aí, o que você viu dessa primeira Casa Cor agora para a última? Profissionalização. Eu acho que foi uma grande diferença em mídias sociais. Você não ia na obra sem ver as equipes trabalhando muito forte com isso, e as construtoras hoje tomam conta de Casa Cor. Então, naquela época, tinha muito mais pequenos empreiteiros, o seu pedreiro, o seu pintor, o seu eletricista. Hoje, as grandes construtoras são apoiadoras de Casa Cor. Pelo tempo que eu fiquei sem fazer, mesmo que as construtoras estivessem lá no início, não estavam com um poder tão grande quanto agora. Eu acho que foi essa profissionalização da Casa Cor, né? E essa necessidade. Quem chega em Casa Cor, chega chegando, amiga. E no sentido de ousadia?
Eu achei que essa Casa Cor, ela começou a ter uma sensação de mais personalidade dos profissionais. Os outros anos eu não senti tudo isso. Acho que quem tinha personalidade sempre teve, manteve. Quem estava começando estava indo muito pela tendência de showroom, do que está num decorado, enfim, e quem vai lá quer ver algo diferente. E dessa vez eles quiseram colocar a sua própria marca, Exatamente. né? Eu percebi isso também, mesmo com o pessoal muito novo. Muito novo. Uns projetos de alto nível, isso. Né? E muito pessoais mesmo, de você ter uma identificação de um ambiente para o outro, de não serem todos iguais. Eu achei isso muito bacana. Eu acho que a temática do corpo me morada... surpreendeu bastante. Surpreendeu, eu acho que a pessoa começou a olhar um pouco para dentro. A morada, né? A morada, entendeu? Então, acho, mas se a morada é a minha morada, porque Casa Cor a gente não tem, né, cliente específico, é onde a gente pode testar, é nosso laboratório de tecnologia, de lançamento de produtos, de criar uma coisa, né? Obviamente, eu sou mais crítica, eu não vou criar nada que não funcione para pôr em Casa Cor, porque eu detesto o visitante passar, mas isso não funciona. O meu funciona. O meu funciona e tem que funcionar bem, porque senão eu nem coloco em Casa Cor. E eu acho que esse foi o maior diferencial. Eu falo isso assim, porque não só eu tive aqui com a Eliane, com a Sheila, eu fiz o podcast, inclusive foi a partir desse podcast que surgiu a ideia, né, da gente ir. Fazer na Casa Cor. Mas, assim, o que eu escuto de várias pessoas quando eu convidava para ir para Casa Cor é a falta de ousadia. É realmente, assim, é aquela vontade de entrar nessa mostra e ver algo diferente. Não que porque, assim, naquela época não existia aquelas centrais de decorado. Enfim, hoje você vê o tempo todo. O investimento então, assim, é aquela cara mais comercial. Então, assim, eu sinto falta da personalidade. Daquelas casas cor, assim, super mega, aqueles ambientes super mega ousados, assim, de chegar e impactar. Uau, né? Eu falo uau quando você escuta essa expressão, é um bom sinal. Eu sou fã desse uau. Eu sempre tô eu vivo em função do uau. Eu vivo em função do uau. Então, assim, eu sinto muita falta. E você gostou da minha mesa de bilhar, eu gostei viu? desse ano. Esse ano me surpreendeu. Mesmo tendo uma padronização nas cores, né? Porque tem uma tendência que, né? A gente nem acha. O verde. E respondendo se eu gostei, já está na programação da futura casa com o namorado, inclusive. E falou, personalíssima, amiga. O que ele mais amou foi a mesa. Ele falou, preciso dessa mesa. Você acredita? Porque eu acho, né? Voltando a essa questão da Márcia falar a questão de usar cor e tudo, por que não usar, né? Assim, aquilo ali é a minha vida, é o ambiente onde, se eu for criar, tem que retratar a minha pessoa, o meu jeito. Eu sempre fui atleta, eu sou ultra competitiva, mesa de bilhar, eu cresci em cima, porque meu pai me ensinava a jogar, brincava, né? E até hoje eu adoro. Então era um ambiente que eu queria criar, inclusive para poder usar e fazer campeonatos, porque nós fizemos disputas lá dentro e foram memoráveis. Tem um amigo que está comigo entalado até aqui, porque perdeu. Coisa boa. Mas foi maravilhoso. E me conta um pouquinho da sua escola dentro do seu escritório. Você me falou que ama os seus estagiários, que você gosta de ensinar, que você os recebe, treina. Como que é isso, essa equipe sua lá dentro do seu escritório? Então, eu, como professora, né, eu gosto muito de passar o que eu sei. E eu tenho boas crias no mercado, que são ex-estagiárias, que acabaram ficando comigo, né, bastante tempo, e de lá, carreira solo, que dói quando vai falar que vai sair, mas enfim, a gente voa, né? Aquela coisa de mãe até, de cuidado. Então, eu gosto muito de receber estagiários. Eu adoro quando chega um que é da UFG, porque a gente se identifica automaticamente, né? Mas, enfim, nós recebemos estagiários de todas as unidades. Né? De quem que é o celular? É o meu! Gente, não vamos parar tudo. Não vamos parar. Baladeva não é para parar. Vamos lá. Metódica, podcast. É porque eu tenho uma programação. Não, e a gente já está no finalzinho. Inclusive, a gente já passou o tempo, mas está tão incrível. Mas conta pra gente e daí a gente finaliza. Então, eu brinco assim, eu acho que a experiência de você passar, além do que a teoria e além da técnica que é muito necessária, porque hoje a gente tem, sendo muito crítica, a gente tem universidades com formações muito boas e outras tantas
né, que deixa muito a desejar. Sim. Então, a gente tem, às vezes, recém-formados que entregam currículos e começa a fazer um teste, outro. Não sabe a altura de uma bancada, amiga. Não sabe a altura de posicionar um chuveiro. Então, o que é medida padrão, na realidade, isso tem que ser cobrado, né? Acho que muito cobrado. Independente até de vir de um curso de design de interiores, que a pessoa é mais preparada para fazer realmente esse trabalho, que hoje a cerejinha do bolo, né? Cada vez está ficando mais arquitetura de interiores. O design de interiores, ele é muito mais bem preparado, porque ele faz uma graduação em que tudo que está lá dentro, ele tem que dar solução, né? Obviamente, ele focando naquele tempo de estudo. O arquiteto, ele está cada vez sendo menosprezado dessas informações dentro da universidade. Entendi. É como se a universidade focasse tanto, né, na parte de urbanismo e arquitetura simplesmente teórica, mas acústica, obviamente, é super necessária. Enfim, outras matérias, outras disciplinas que tem. Mas, gente, quem vai morar? Quem vai trabalhar? Lembra da neuroarquitetura, da Priscila? Inclusive, a Priscila, ela viu a necessidade, né, nas áreas comerciais em função disso. E é isso que eu passo para a minha turminha. Tem que focar muito nisso e cobra, porque eu acho que se vier um movimento forte dessa geração que está dentro da universidade, porque eles têm muita sede de saber. Então, e qual conselho que você daria para esses novos profissionais que querem, por exemplo, estagiar no seu escritório, que assistiram esse podcast? Dora, qual que é o pré-requisito? Qual que é o conselho que você daria? Olha, os cursos hoje que a gente tem, eles estão baseados muito na questão da tecnologia, então os meninos sabendo, dominando bem os programas que nós trabalhamos, né? Isso é um pré-requisito, porque o estagiário ele vai aprimorar, mas ele não pode chegar para aprender tudo. Eu sempre até brinco depois de um teste, eu falo, olha, aqui até você começar a desenvolver, eu vou estar te ensinando, eu não tenho como pagar para ensinar. A partir do momento que você começa a produzir no escritório, você já vai ter, né, a sua remuneração. Então, acho que se preparar bem para conseguir oferecer alguma coisa, porque eles vão representar, né? E principalmente, quando a gente quer receber um estagiário, o estagiário ele vai ser parte de uma equipe que vai executar projetos. Ele vai aprender muito projetando. A maioria, né, entra como projetista, mas, obviamente, eles têm o campo de uma visita técnica numa loja, numa fábrica, de uma especificação. Eles têm isso tudo que algumas boas universidades, às vezes, focam e a maioria não. Eu acho muito sofrido. Então, eu tento possibilitar, é um evento que vai ter um lançamento de produto, pode levar uma acompanhante, aí eu vou revezando, vai você hoje. Inclusive, gente, a Rose me falou que uma grande estagiária dela foi fazer um voo solo e ela está com vagas, viu? Aproveitar aqui esse podcast para abrir vagas de estágio na Rose Campos Vaz. Se quiserem, eu já passo depois os dados, podem mandar currículo, né? E esse ano na realidade, nós estamos super aquecidos, né? Desde 2020, eu estava com uma equipe imensa em 2020, estou conseguindo filtrar, ficar com uma equipe menor para poder... Tem seus arquitetos também, né? Tem. Então, eu acho que o mais importante para essa nova geração, gente, assumam que gostam, né? Assumam que gostam de arquitetura, de design, invistam em vocês. É muito prazeroso você fazer o que você gosta, porque a gente pode virar à noite? Pode. A gente pode trabalhar, sei lá, o dia todo ali refazendo, mas a gente acaba tão feliz, né? O melhor é você ser sempre assim, realizar um sonho, realizado, né? Motivado a fazer um novo, porque nenhum cliente é igual. Mas é tudo igual. Não. Não. Me perguntaram do podcast, como que você consegue fazer? Como que você tem ideia desse pergunta? Não é a mesma coisa? Não. Cada história é única. Né? Cada história é única. É único, né? Podem ter momentos da história que sejam, às vezes, com o mesmo local, a mesma circunstância, o mesmo período, né? Sei lá, cronológico, projetual. Mas a gente está sempre amadurecendo. E isso também é uma deixa, né? Nunca parar de... Se você gosta do que você faz, a nossa área de atuação, ela é uma área que lança inúmeros produtos. Então, isso é uma coisa... estética, construção civil, né? Então, são duas áreas que você não pode parar de estudar nunca. Tem lançamento de um produto, eu preciso ir conhecer. Vá, conheça, tira dúvida, né? Com quem estiver apresentando, vá no site, investigue. Para você criar o novo, para você sair do óbvio, você tem que focar e conhecer o que você vai criar. Porque não dá para você criar
a nova roda. A roda já está aí rodando. Mas você vai criar uma roda que possa, né, ser super rentável em algum outro sentido, aceleração, em questão de economia, enfim. Você vai focar para dar solução para isso. O estresse da obra, né? Agora, quanto mais você pesquisa os materiais, as soluções, as tecnologias, a mão de obra adequada, tudo, você vai minimizando também os estresses de obra. Márcia, eu acho que tem uma outra coisa que a gente até não conversou. Se tem uma disciplina, que isso eu falo desde quando, como eu trabalho há muito tempo, desde quando eu entrei no primeiro curso, enfim, chama Psicologia do Cliente. Deviam criar essa disciplina. Sabe por quê? A gente lidar, né, com pessoas o tempo todo. Eu sei de profissionais que são maravilhosos no momento de criar, mas esses profissionais, eles não conseguem interagir com o cliente no momento que o cliente fala: mas não é isso que eu quero. Né? Eu teve uma época da minha vida, até um momento que eu trabalhava lá em Rio Verde bastante, eu fiz muitos consultórios de psicologia. Eu nunca quis ser psicóloga, mas vão virando amigas, enfim, e eu fui fazendo meu levantamento de perfil com essas amigas psicólogas. Eles funcionam até hoje. Mas mudou a cabeça das pessoas, mudou o cliente. A gente vai fazer um curso pro Linksy, o EARC Linksy, que a gente vai lançar brevemente. Infelizmente, a gente já tá no finalzinho aqui. Gente, mas a gente vai ter que fazer um segundo podcast com a Rosa. É muita história pra contar. Muita informação. Só que isso aqui foi ótimo, porque já me deu vários insights. Continuaremos várias perguntas, várias histórias após. A gente adora contar história, né? Muito bacana, Rosa. Pra gente fechar, eu sempre faço uma pergunta assim, mas é porque é diferente para cada um. O que é sucesso para você? Olha, para mim, sucesso é ter tempo, porque eu acho que o maior luxo é o tempo. Né? E eu acho que se a gente consegue ter tempo para conseguir organizar tudo isso, atendimento do cliente, as nossas necessidades pessoais, né? E família, poder viajar, que é uma forma até de recarregar a nossa parte criativa e relaxar ao mesmo tempo, esse é o sinônimo de que você alcançou o sucesso, você conseguir uma gestão de tempo, porque é uma das coisas mais difíceis que tem. Às vezes você tem sucesso financeiro, você não consegue usufruir do que você ganha. Então, eu acho que a gestão do tempo hoje deveria ser uma meta para todo mundo alcançar o sucesso. Concordo. Na minha pós-graduação, a única matéria que me chamou literalmente a atenção e que eu chorei, Gestão do Tempo, com a Tati De Angelo, que hoje é uma das maiores palestrantes de gestão do tempo no mundo, né? Não, você falou tudo. Dói o coração. Realmente, a gestão do tempo. É o maior desafio, não é? É o maior desafio. Esse sucesso difícil. Mas que conversa gostosa, Foi, né, perfeito, gente. Muito conteúdo. Eu acho que vai ter uma parte 2. A segunda parte. A gente adora contar história. Obrigada, Rosa, pela sua participação. Antes da gente finalizar, tem presentinhos. Sim. Só que antes, a gente vai, lógico, falar dos nossos parceiros, nossos super patrocinadores. Meu Deus, que delícia. Gente, antes de mais nada, o EARC Cash é um oferecimento. Ventura Casa, Versata Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Tecnologia e Automação, Paoli, Cozinha Casa, Avilarte Objetos de Decoração e Tintas Lustol. E antes da gente finalizar, vamos entregar tem vários presentinhos para você. Além da gente se divertir nesse bate-papo, ainda ganha presente. Sai com um monte de mimos. Vamos começar com tecnologia, vamos começar com o presente da Sona Automação. Que maravilha, gente. Pode abrir aqui e mostrar para todo mundo? Pode sim. Meu Deus, que delícia. Ai, meu Deus, e tudo... Nossa, que tudo delicioso. Esse aqui é um rosé para Rose. Versado Acabamento. Delícia, gente. Um monte de quitutes, hein? Turma do escritório, me aguarda. Vamos compartilhar. Versata Acabamentos. Márcia, que caixa mais linda. Que bom. Meu Deus, amiga, você é impecável. Obrigada. Também, né? Que delícia. Sua presença é muito importante. Nossa, obrigada, gente. Uau. É um rosé francês. Rosé para Rose. Um rosé para Rose. A gente tem aqui presente da Lustol, da Tintas Lustol. Gente, que gracinha. Adorei aqui. A primeira palavra que eu vi na sacola, sustentabilidade. Não, tem tudo a ver com você. Paoli.
Ó, mais mostruários de material. Que gracinha. E a Lustol, Rose, assim, aproveitar, assim, é uma empresa goiana, assim, que merece... vocês merecem conhecer, assim, muito a fundo. Tecnologia, enfim, tudo. Ai, que lindo, gente. Chiquérrima, minha caneca aqui. Cores. Cores do mundo. É o sistema tintométrico. Cores do mundo. Que não perde para nenhuma marca nacional. Bacana. E eu gosto de usar cores, viu? Eu acho que o ambiente desse ano da Casa Cor, eu, como uma apaixonada em histórias goianas, eu estou sempre defendendo marcas goianas. Paoli, minha parceira, inclusive, de Casa Cor esse ano. A Clarissa estava em todas, até com o brand dela, as aguinhas também. Ai, meu Deus, que lindo. Olha, que graça. Que graça, ó. Lindo, lindo. Gente, isso aqui é pro meu personal chefe, ó. Já vai ganhar. A Vilarte. O personal chefe é o marido, viu, gente? A Vilarte agora, da nossa nova parceira Tanissa. Ai, que delícia. Empresa que eu admiro há muitos são anos. Muito queridas, com certeza. Nossa, gente, é muito mesmo. Falou, né, de uma artista, eu não me lembro o nome, gente. Nossa, que linda, peças novas. Depois a gente resolve se vai para o escritório ou se fica em casa. Coloca um verdinho aí, hein? Lindo. Lindo, lindo mesmo. Com reflexo, ele ficou mais bonito ainda na É de uma artista? Eu vou pegando aqui, porque, gente, é muita informação. Depois uma peça assinada, é uma artista plástica mineira. Não tem o nome, mas mineira. Ó, mineiro, gente. Artes, igual eu, artesanato. E doce, você pode confiar que é coisa boa. Isso mesmo. Queijos de milho. Os queijos, os laticínios em geral, né? Muito bom. Os nossos convidados são sempre, assim, muito bem tratados. Que merecem, isso né, mesmo. Márcia? Essa merecem disponibilidade muito. do seu tempo, essa dedicação. Muito obrigada. Tava louca para te receber já tem um tempo, né? Nossa, você tá tentando, né? E a gente não conseguia. Agradecer a audiência de todos, né? Cada um, a presença de cada um. Compartilha. Curte, compartilha, ativa o sininho. Dá like, manda para todo mundo, Inscreve gente. no canal. Ó, a gente tem uma meta aí de 10 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Vamos ajudar. Ajuda, gente. A equipe do escritório, ó, já ajuda. Eu já profetizei que o ArchiCast vai ser o maior canal de arquitetura e decoração do Brasil, né? Então, pronto. Então, vocês já fazem parte dessa história. Feliz em fazer parte. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Gente, a gente finaliza mais um episódio e continue com a gente, porque na próxima semana mais um super escritório aqui conosco, Nos né, aguardem, sim. É isso aí. Será muita emoção pela frente. Obrigada, gente. Até o próximo.